Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? 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 Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por mais esse dia que Ele nos permite estar aqui, para que o povo dele o adore em espírito e em verdade. Nosso pastor está curtindo aí os dias de férias. Se ele estiver nos assistindo aí pela internet, pastor, volte logo. Estamos aguardando o senhor e sua família. Você também que nos assiste pela internet, desejamos que o nosso coração deseje que Deus abençoe você aí na sua casa, onde você estiver, quem sabe na estrada, que esta noite seja uma noite de bênção e, quem sabe, de resposta de Deus para a sua vida. Irmãos, louvado seja o Senhor. Este mês a série proposta é transição de governo, confiando nossas vidas ao Senhor do universo. E este ano nós começamos de fato uma transição de governo, se não a mais, ou será com certeza uma das mais significativas da história do Brasil democrático. Mas a gente não quer falar de política. Nós queremos falar nesta noite do Senhor do universo, o Deus que governa todas as coisas e em Cristo Jesus nos proporciona a viver este legado que o Senhor Jesus, na cruz que se sacrificou por nós, nos proporciona a viver até que Ele volte. E quero ratificar que este governo que nós pregamos aqui jamais sofreu alguma transição, jamais sofrerá alguma transição, porque Ele é o governo do Deus eterno, princípio e fim. João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, escrevendo às igrejas da Ásia, ele diz, palavras de Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. É nesse Jesus e é sobre este governo que nós queremos nesta noite meditar com os irmãos 3 lições para 3 públicos do mesmo Senhor. 3 lições para 3 públicos do mesmo Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21. E eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 22. Até o verso 22. Mateus, capítulo 21, do 18 ao 22. Mateus, capítulo 21, verso 18 até o verso 22. Ligue a sua Bíblia, compartilhe quem está do lado, abra a sua Bíblia, compartilhe quem está do lado. Vamos todos acompanhar a leitura que diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa essa figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ainda abra sua Bíblia em Marcos 11, versículos 12 em diante. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Mesma narrativa do mesmo fato, porém os textos se complementam. Por isso, vamos ler. A partir do verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome.
e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura havia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua Palavra, e é em nome e sob o governo do Senhor Jesus Cristo que nos submetemos, ó Deus. Pedimos que a ação e unção do Teu Santo Espírito venha, ó Deus, promover aqui nesta noite, ó Deus, um sacudir no nosso espírito sobre a Tua Palavra, para que saiamos aqui, ó Deus, temendo mais da Tua Palavra, louvando mais o Teu nome por sermos chamados de crentes, temendo mais o Teu nome, porque em Cristo Jesus fomos salvos. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a nossa vida e fala-nos segundo a Tua vontade, para que saiamos daqui com vontade de sermos melhores para o Senhor, assim como entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Irmãos, esses tempos atrás, esses dias, acho que eu falei até com o Neto, na casa do Neto, que eu sou um apaixonado por Jesus. Mas eu gosto tanto de Jesus, mas tanto, que mesmo se ele não fosse Deus, eu acho que eu ia segui-lo. Porque o que ele expõe, o que ele se propõe, o que ele ensina, o que ele fala, o que ele mostra, é algo contagiante, é algo maravilhoso que para mim é irresistível não andar e querer viver segundo essa palavra, ainda que sejam muitos os meus tropeços e as minhas falhas. Mas eu amo a Jesus, porque mesmo que eu caia, Ele me levante, mesmo que eu ande fora do caminho, Ele me puxa para o caminho. E como eu costumo dizer, viver o Evangelho não dá para andar quase no caminho, é para andar no caminho. Porque quase é não andar, é não acontecer. Quase peguei o ônibus, perdi o ônibus. Quase consegui, não consegui. Mas então, voltando, Jesus em todo o seu ministério, ele sempre foi didático e pedagógico. Naquilo que ele falava, naquilo que ele fazia, naquilo que ele decidia, com quem ele se relacionava, ele sempre estava trazendo uma lição para aqueles que estavam à sua volta, para a nação de Israel e para nós nos dias de hoje, tanto que 2000 anos depois desse fato ocorrido, estamos nós aqui, abrindo a Bíblia e tentando entender e querendo aprender algo de bom para sermos melhores cristãos. Como nós vimos, e a proposta minha nesta noite é falar sobre 3 lições para 3 públicos do mesmo Senhor. Acabei aqui já falando quem são esses públicos: os discípulos que andavam com Jesus, a nação de Israel escolhida por Deus, e nós que estamos aqui hoje prontos para ouvir a palavra do Senhor Jesus. O texto que nós lemos fala de uma figueira, uma árvore muito comum, corriqueira, que faz parte da história e da cultura do povo de Israel, que é a figueira. A figueira, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vamos achar uma infinidade de versículos citando a figueira como uma referência de ensino, citando a figueira como um momento cultural, uma situação, mas ela está sempre envolvida na história do povo judeu. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 7. Gênesis 3, versículo 7. Olha o que nos diz o texto. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de... Quem achou pode falar. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só que desde a história, no início da história do povo de Deus, Deus da criação, a figueira estava lá. Quando o povo foi
estava cativo pelo povo babilônico. No tempo de Abacuque, abra sua Bíblia, Abacuque 3, versículos 17 e 18, um versículo por demais conhecido, até virou um cântico aí. Abacuque 3, versos 17 e 18, nos diz assim. Isso é para os irmãos verem como a figueira faz parte da história. Olha, eles estavam vivendo um momento que era caótico na vida, porque estavam cativos e morrendo naquele cativeiro por causa da situação. E mesmo assim, na história do povo judeu, pelo menos no que eu procurei ver, nem a figueira que produz figos, nem a videira que produz uvas, e nem a oliveira que produz azeitona, em nenhum tempo, houve nenhum tempo em que o judeu pudesse contemplar que no seu devido tempo a figueira, a oliveira ou a videira não frutificasse. Ou seja, na cultura, na cabeça, no dia a dia do judeu, figueira, oliveira e videira frutificavam no seu devido tempo. E olha a oração de Abacuque. Ainda que, olha, todavia, aí, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e a produção da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Um judeu nunca tinha visto ou não conhece uma dessas árvores que não frutifique no seu devido tempo. E mesmo assim, aí Abacuque ora, ainda que se a videira não der o seu fruto, eu vou louvar ao Senhor. E ainda, Marcos 13, 28, Marcos, versículos 13, verso 28, que nos diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Ou seja, essa árvore era tão corriqueira, era, quem sabe, igual a mangueira que a gente encontra em qualquer árvore, qualquer esquina, goiabeira, bananeira, que a gente vê por aí em todo lado. No mundo lá do povo de Israel, a figueira era algo comum, que dava em todo canto, em todo o caminho. E lá não tinha calendário na época, não é? Então como é que eles controlavam e sabiam que está próximo o verão? Opa, quando a figueira começava a brotar e dar os seus ramos, está chegando o verão. Ou seja, irmãos, era uma árvore que fazia parte do cotidiano, culturalmente, historicamente, estava internalizada na vida do judeu. Isso é muito importante para aprendermos o que os discípulos e a nação de Israel aprendeu com este evento. Bom, diante do texto que nós lemos, eu queria citar algumas coisas interessantes nesses dois textos. Os dois textos, eles registram que Jesus voltava. Eles registram que Jesus estava voltando de Betânia, onde passou a noite, porque ele estava em Jerusalém, depois da entrada dele triunfal, do jumentinho. O povo gritava hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Depois ele faz lá um chicoteio no templo, porque as pessoas estavam comercializando o templo, e depois ele vai para Betânia, cerca de 4 quilômetros abaixo lá, dorme e volta. E ao voltar, guardem isso, que foi na volta de Jesus. Ele se encontra de longe, ele vê uma figueira. Então os dois textos registram que na volta Jesus viu uma figueira. Os dois textos registram que Jesus foi verificar se aquela figueira havia fruto. Os dois textos, Marcos e Mateus, registram que não foi encontrado nenhum fruto, senão somente folhas. Mas somente Marcos registra que não era tempo de figos. Esquisito, Jesus procurou figo, não era tempo de figo, mas Marcos faz esse registro, porque não era tempo de figos. E ainda, os dois textos registram que aquela figueira secou mediante a palavra de Jesus. Queridos, a palavra de Deus é algo tão poderoso que, quando falada, se materializa. Haja luz, haja separação das águas, levanta e anda,
ser curado. Palavras de Jesus, quando falada, elas acontecem. Mediante disso, fazemos o registro para que possamos aprender nesta noite essas 3 lições para 3 públicos do mesmo Senhor. E a primeira lição que a gente aprende é que este Evangelho, o que parece Jesus estar mostrando para os seus discípulos, é que este Evangelho só se vive pela fé. Não se vive por condições técnicas, não se vive por aprendizados técnicos, conhecimentos técnicos, não. Evangelho se vive pela fé. E esse é o primeiro público, os discípulos, a quem Jesus direciona esta missão. Porém, consequentemente, tanto a nação de Israel, como também nós, devemos aprender essa lição, que o Evangelho só pode ser vivido mediante a fé. Jesus estava vivendo a sua última semana antes da sua crucificação. Os discípulos estavam se preparando, nem sabiam ao certo, mas Jesus os estava preparando para enfrentar grandes situações, onde somente pela fé eles poderiam, como conseguiram, superar e realizar grandes milagres que marcaram suas próprias histórias, bem como a história do povo de Israel. Os discípulos enfrentariam grandes situações que somente mediante a fé eles poderiam realizar. Por isso Jesus reforça no final, falando: olha, pela fé, se tiverdes fé, vocês vão fazer não somente isso, uma figueira secar, mas muito mais que isso, muito mais do que eu fiz, vocês farão mediante a fé. E Jesus reforça isso na vida e no coração dos discípulos. Leio aqui em Marcos, Mateus. O livro de Mateus é mais claro nisso aqui. Mateus, versículos 21. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, respondeu aos discípulos, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: erga-te e lança ao mar, tal sucederá. Ou seja, Jesus estava dando um alerta para os discípulos, que a vida deles teria que ser movida pela fé. Interessante que a fé não é algo que eu gero dentro de mim. A fé não é algo que eu compro em algum lugar. A fé não é algo que eu faço uma mandinga e tal acontece na minha vida. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus para aqueles que são chamados para a salvação. Daí precisamos nos perguntar: eu estou exercitando a minha fé? O que eu estou fazendo com a minha fé? Guardando-ela em casa no meu dia a dia? Ou de fato o meu dia a dia tem sido um dia a dia pela fé no Evangelho, que eu creio ser a verdade de Deus? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Quem achou, pode ler. Efésios, muito conhecido. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vou ler. Porque pela graça sois salvos, mediante... Isto não vem de vós, é dom de Deus. Meu querido, isso é algo importante para que os discípulos que estavam com Jesus, que iriam dar continuidade na pregação do Evangelho, como deram para que tal chegasse até os nossos dias, o exercício da fé seria algo indispensável na vida deles, como cristãos, como tementes a Deus, como aqueles que iriam dar continuidade ao Evangelho. Isso também é para nós. Se nós queremos viver esse Evangelho como vida para a nossa vida, como de fato nós esperamos a volta de Jesus, se queremos de fato viver uma vida que agrada a Deus, precisamos exercitar a fé. Porque a fé nos eleva a um patamar sobrenatural, onde podemos presenciar e ver a manifestação do poder de Deus naquilo que nós não conseguimos fazer.
somente Deus. E Deus nos ortogou esta bênção de termos fé para curar o que precisa ser curado, para salvar aqueles que precisam ser salvos, para superar as situações que para nós às vezes podem ser impossível. Mas mediante a fé, fareis o que foi feito à figueira e muito mais. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Alguém sabe de cor? Quando eu era pequeno a gente tinha que decorar. Hebreus 11, versículo 6. Nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Logo, a fé não é algo para ser esquecido quando eu saio da igreja. A fé não é algo para ser esquecido quando eu estou longe daqueles meus irmãos. A fé não é esquecida quando eu entro no meu dia a dia. A fé é para ser vivida todos os dias da minha vida, no meu trabalho, na minha casa, onde quer que eu vá. E esta foi o ensinamento para os discípulos de Jesus, que viram e ficaram espantados com o que aconteceu. E Jesus ratifica: vocês, se tiverem fé, vão fazer isto e muito mais. É no exercício da nossa fé, e que esta fé que não vem de vós, não vem de nós, é um dom de Deus. É no exercício da nossa fé que conseguimos viver o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo só se vive com fé. E é fácil a gente agora dar uma olhadinha para nós mesmos e perguntar: como é que está o meu exercício da fé? Está no mesmo nível da vida de Evangelho e de Jesus Cristo que você diz viver? 3 lições para 3 públicos do mesmo Senhor. Segunda lição: nossa vida pode enganar a todos, mas não pode enganar a Deus. Segundo público, a nação de Israel, e consequentemente o ensino que respaldava, ou melhor, respingava nos discípulos e em nós. Não podemos enganar a Deus. Nossa vida é uma vida que diante de Deus ela está aberta, nada está oculto diante dos olhos de Deus. Davi, no Salmo 139, ele descreve a pessoa de Deus, a soberania, a presença de Deus, e sendo incapaz de fugir até mesmo nos seus próprios pensamentos. Ele diz: para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se desço para a mais profunda da terra, tu lá estás. Não tem como fugir, porque os teus olhos estão sobre mim. Interessante que a figueira, ela tem uma tipicidade, ela tem uma peculiaridade bem particular. Toda figueira, ela gera primeiro os frutos e depois a sua folhagem. E aí a gente começa a entender, porque Marcos disse que não era tempo de frutos, Jesus viu uma figueira com folhas, logo é uma árvore que em tese deveria ter frutos, mas não era tempo de figos. E eu fico imaginando, irmãos, Jesus andando por aquela estrada fora, um monte de figueira para todo canto, porque ela não fica num lugar isolado. Geralmente onde tem uma mangueira, tem um monte de outras mangueiras. As figueiras também são assim. Normalmente onde tem uma, tem um monte, só mostrando galho. Já viu ipê? Quando está fora, só galho. Aquela árvore parece que está seca, está morta. Imagine Jesus voltando e ver aquele monte de... E uma delas vivendo algo diferente das outras. Uma delas vivendo uma anomalia. Uma delas vivendo uma irregularidade. Uma delas vivendo uma mentira. Uma delas se mostrando diferente de todas as outras, num tempo diferente, dizendo que tinha o que não tinha. E esta é a grande lição. A nação de Israel, que tinha uma folhagem religiosa,
religiosa, onde se mostrava: eu sou um povo escolhido por Deus, e no entanto estavam cativos do poder romano. Os líderes religiosos do tempo, fariseus, saduceus, escribas, classes religiosas que viviam, que pregavam o que não viviam, uma prática que não condizia com suas próprias vidas. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6, a partir do verso 1, Jesus começa a dizer para os seus seguidores: olha, se vocês querem ser ouvidos por Deus, serem agraciados por Deus, não queiram fazer as coisas para serem reconhecidas pelos homens, porque se assim fizerem, vocês já receberam sua recompensa, serem vistos pelos homens. Olha, quando vocês orarem, olha, não fique em pé, não faz bagunça, não pula, o povo só perceber: ih, fulano está orando. Quando vocês jejuarem, não faz cara de morto, e o pessoal olhar assim: nossa, que homem santo, está jejuando, de novo está jejuando. Quando vocês forem entregar o dízimo, não toque trombetas, para que as pessoas vejam: nossa, que camarada abençoado, está lá sempre contribuindo no gasofilácio com suas ofertas. Jesus fala: não façam isso para os homens verem, porque esta recompensa eles já receberam, serem vistos pelos homens. Quando vocês orarem, jejuarem, derem os seus dízimos, forem falar com Deus, faça em secreto, porque o teu Pai, o oculto, sabe de todas as coisas, antes mesmo que lhe peçais. Então, essa história, por isso a gente diz que Jesus era pedagógico e didático, que não era uma coincidência, mas ali Jesus estava ensinando aos discípulos, à nação e a todos nós, que nós não podemos viver uma vida de aparências, mostrar para os outros aquilo que nós não somos, mostrar uma religiosidade cheia de folhas, bonita, e as pessoas olham: ó, como ele é, ó, enquanto Deus nos olha de dentro para fora. Olha, tem aí o texto da unção de Davi como rei de Israel, e nos mostra como Deus nos olha. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Samuel é enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Versículo 6 do capítulo 16. Ele sucedeu que, entrando, viu ele Eliabe, e disse consigo: Samuel, o profeta, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7, resposta de Deus: porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meu querido, evangelho é para ser vivido com fé, e se nós não crermos nessa palavra, nós estamos perdendo tempo aqui. Porque de fato, nossa vida, para ela não adianta ser florida de coisas ou cheia de folhas, para as pessoas acharem que nós somos alguém que crê na pessoa de Jesus Cristo. Deus é quem ratifica e certifica se eu creio ou não na pessoa de Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Esse é o nível que a gente precisa pensar: que fé e que evangelho eu tenho vivido. E digo para vocês que o mesmo nível de fé que você pratica na sua vida é o mesmo nível do evangelho que você vive e testemunha em todos os lugares, naquilo que você fala, naquilo que você vê, naquilo que você clica, por onde você faz. Por isso, meus queridos, não vamos viver uma vida para os outros acharem que a gente está legal com Deus, mas vamos viver uma vida de fé, crendo que o Senhor é conosco. Porque Ele é que tem que curtir a nossa página. Porque senão,
tudo que fazemos aqui não vai dar certo. E em terceiro lugar, 3 lições para 3 públicos, para o mesmo Senhor. A terceira lição é a volta de Jesus. Todos nós estaremos diante do Rei de Israel, o Rei Jesus Cristo. Qual é o público? Todos nós. Principalmente judeus e até os discípulos que andaram com Jesus. Na volta de Cristo diz a palavra que todos nós estaremos diante do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Tem uma ilustração que eu quero contar. Conta-se que numa pequena cidade, talvez em Bitirama, não sei, pastor, o senhor está assistindo? Mas era uma pequena cidade, quem sabe será Irupi, senhor aí? Irupi existe, eu sei que vocês conhecem. Irupi existe, está lá, senhor aí? Numa pequena cidade, um recém-advogado formado chega na cidade, daquela cidade, começa a exercer o seu dia a dia, e alguém comete um crime, e procura esse advogado. E ele rapidamente põe os seus conhecimentos em prática e vai para frente dos tribunais e defende aquele criminoso, culpado, mas consegue absolvê-lo. E aquele camarada ficou maravilhado. Muitos anos se passaram, 10, 20, muitos anos. E aquele camarada, a hora absolvido, comete um novo crime. Quem é a primeira pessoa que ele lembra? O advogado. E corre para encontrá-lo. E procura saber, o advogado quando ele chega no fórum para saber, que falaram que o advogado estava lá, para surpresa dele, o advogado já não era mais advogado, era o juiz da cidade. E mesmo assim ele falou, não vou conversar, olha, aconteceu isso. E a resposta daquele ex-advogado e agora juiz, ontem eu era advogado e podia defendê-lo, mas agora eu sou juiz, cumpre a mim julgado. Quando Jesus chega diante daquela figueira, com a sua folhagem religiosa, mostrando para a nação de Israel que nós teremos um encontro com Ele, e que não vai passar despercebido, embora muitos tenham passado por aquela figueira e quem sabe ficaram maravilhados. Todas as outras está seca, mas essa está folhagem, está dando fruto. Olha, quando Jesus estamos diante do Senhor, não há segredos que fiquem encobertos, não há condições de escondermos alguma coisa de Deus. Diz a palavra de Deus aqui no que lemos, é que Jesus chegou naquela figueira e foi inspecioná-la, para ver se nela havia algum fruto. E diz o texto que nenhum fruto foi encontrado naquela figueira. E Jesus disse, então nunca mais coma alguém fruto de ti, e aquela figueira secou. Queridos, nós estaremos diante do Senhor Jesus Cristo. E terrível coisa é a gente saber que não fomos o que deveríamos ser. Coisa terrível vai ser chegar diante de Jesus hoje, advogado nosso, mas amanhã juiz, e saber que não frutificamos, mas mostramos para o mundo todo uma folhagem religiosa. Enquanto meus parentes, amigos, diáconos, presbíteros e pastores acharam que eu era homem crente, e no entanto eu estava vazio de frutos, porque evangelho se vive com fé, e eu não pratiquei a minha fé na vida de uma pregação de evangelho. Não fiz o que deveria fazer, e agora eu estou diante daquele em que nada eu posso ocultar. E ele vai me inspecionar. E se eu for como uma figueira, certamente não vai ser o céu a minha eternidade. Abra sua Bíblia em João, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículos 1 em diante.
Diz assim a palavra: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Hoje, Jesus Cristo é meu e seu advogado, porque infelizmente herdamos o legado do pecado que nos atrai para fora do caminho, mas precisamos viver no caminho estabelecido para Jesus Cristo. Quero concluir falando e revivendo na sua mente e no seu coração 3 lições para 3 públicos do mesmo Senhor. Evangelho se vive com fé. Não adianta querer enganar a Deus, porque não vamos conseguir com uma vida de folhagem religiosa. E certamente todos nós estaremos diante do Rei Jesus, não mais como advogado, mas como juiz. E uma última coisa que eu quero destacar aqui para concluirmos a nossa palavra. Os 2 textos registraram que Jesus teve fome e foi procurar para ver se tinha naquela figueira algum fruto. Se Jesus tem alguma espécie de fome hoje, é pelos frutos que eu e você devemos frutificar. Se Jesus tem alguma espécie de fome, porque foi na volta de Jesus que ele teve fome, eu quero crer que é em cima dos frutos que eu e você, ele nos chamou para frutificarmos. Jesus vai voltar, não como advogado, mas como juiz de nossas vidas. Eu não sei como é que você tem vivido o seu evangelho no exercício da sua fé. Eu não sei como nós temos caminhado o nosso dia. E se Jesus voltar hoje, o que ele vai encontrar na minha vida? Uma folhagem religiosa que todo mundo acha que eu sou, mas ele certamente vai descobrir que não somos? Ou de fato vai encontrar uma vida, o mesmo com erros, com pecados, com dificuldade, mas de alguém que quer se convergir para andar no caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe a sua vida. Que você não fique sob o domínio e o governo de qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo. Que o exercício da sua fé lhe fortaleça para dizer não às coisas que matam o seu corpo e a sua alma. Que você tenha no exercício da fé deste Evangelho de Jesus que morreu para nos salvar, dizer não para as coisas que me atraem para fora do caminho, que me conduzem para o céu. Porque o Senhor nos chamou para a salvação, e somente os salvos têm o dom da fé. Então reflita que vida, que evangelho, que exercício de fé você tem vivido até os dias de hoje, porque certamente estaremos diante do Rei, e o que é que o Rei vai encontrar em nossas vidas? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, fortaleça e aumente a sua fé, para vivermos o genuíno evangelho que Ele mesmo, sob o seu governo, nos legou até que Ele volte. Que Deus nos abençoe.